Em um referendo que ocorreu no final do ano passado, os venezuelanos foram às urnas para opinar sobre a redefinição das fronteiras de seu país com a Guiana. O referendo tinha como principal objetivo saber se os venezuelanos estavam de acordo com a anexação de mais de 70% do território do país vizinho. O que está em jogo nessa disputa é toda essa porção pintada de laranja no mapa, porção que fica a oeste do rio Essequibo e que por isso mesmo recebe o nome de Guiana Essequiba ou simplesmente Essequibo. O território do Essequibo é cobiçado, dentre outras razões, por ser rico em minérios, pedras preciosas, petróleo e gás natural. A proposta de anexação defendida por Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, obteve uma esmagadora vitória, com 96% da população votando favoravelmente à anexação. Mas, para entendermos o atual conflito, precisamos voltar no tempo e analisar as disputas territoriais históricas que acontecem na região. Disputas que já começam a acontecer por ocasião da independência da Venezuela em relação à Espanha. Um processo que aconteceu no início do século XIX e foi comandado principalmente por Simón Bolívar. Bolívar aí é considerado uma espécie de herói nacional, um herói patriota dentro da Venezuela e serve de inspiração para o atual presidente Maduro e também serviu de inspiração para o seu antecessor, o já falecido ex-presidente Hugo Chávez. Naquela época, lá no começo do século XIX, o território da Guiana era controlado pelo Reino Unido, era controlado lá pelos ingleses, mas, como vocês podem observar nesse mapa da época, esse território da Guiana inglesa se restringia à porção que fica a leste do rio Essequibo. Ou seja, os ingleses dominavam naquela época um território que corresponde a pouco mais de 25% do que é o atual território da Guiana. No entanto, ao longo do século XIX, os ingleses foram ocupando as terras que ficam a oeste do rio Essequibo. Em grande parte, esse fato ocorreu por conta da descoberta de ouro nessa porção territorial. Esse avanço britânico motivou a criação de um tribunal internacional sediado em Paris, que se reuniu no ano de 1899. O objetivo desse tribunal era arbitrar sobre as disputas territoriais com o governo venezuelano. A sentença emitida por tal tribunal foi favorável aos ingleses, uma vez que ela previa a retirada da Venezuela desse território de Essequibo. O então governo venezuelano não aceitou a decisão do tribunal, acusando os árbitros de terem sido parciais. Em 1966, no mesmo ano em que a Guiana se tornou independente da Inglaterra, um novo acordo foi firmado na cidade de Genebra. Acordo que reconheceu a legitimidade das reivindicações venezuelanas e reconheceu também os questionamentos do governo venezuelano em relação à decisão que fora tomada em 1899. O objetivo do Acordo de Genebra era encontrar uma solução viável para o conflito. No entanto, na ocasião, as discussões se arrastaram sem resultados definitivos. Por conta desse impasse, a ONU resolveu enviar o caso para a Corte Internacional de Justiça, em grande parte sofrendo pressões do governo da Guiana. Tal corte, um órgão vinculado à ONU, aceitou examinar o caso da disputa territorial mais recentemente, agora em 2020. No entanto, a princípio, Nicolás Maduro não aceitou, não reconheceu a legitimidade dessa corte para arbitrar sobre as disputas territoriais. Portanto, percebemos que já faz muito tempo que os conflitos territoriais entre Guiana e Venezuela vêm assumindo contornos internacionais, uma vez que vêm sendo mediados e discutidos por autoridades
de diferentes países. Atualmente, a Guiana conta com o apoio de duas grandes potências, o Reino Unido, que já colonizou aquele território, e os Estados Unidos, que são inimigos do governo de Nicolás Maduro. Lembrando que Maduro se autoproclama anti-imperialista e assume posturas nitidamente contrárias aos interesses estadunidenses na Venezuela e na América Latina de uma forma geral. O fato é que logo após o resultado do referendo do ano passado, os Estados Unidos realizaram manobras militares na região do Essequibo, sobrevoando com seus aviões de guerra aquele território. Vamos ressaltar aqui que os Estados Unidos também possuem interesses na região, uma vez que mais recentemente foram descobertas jazidas de petróleo na costa norte, no litoral norte daquela região de Essequibo, e a gigante petrolífera ExxonMobil já atua na exploração do petróleo naquele território. Dias após as manobras militares dos Estados Unidos, o Reino Unido também anunciou o envio de um navio de guerra para aquela região. O governo venezuelano, por sua vez, reagiu a tais manobras, prometendo mobilizar suas tropas para enfrentar as ações militares estrangeiras. No final de dezembro do ano passado, o governo venezuelano mobilizou quase 6.000 soldados que foram enviados para o Golfo de Paria, que fica no nordeste da Venezuela. Todos vocês devem saber que a fronteira entre Guiana e Venezuela é dominada pela floresta amazônica, uma floresta densa e de difícil penetração. Analistas nacionais e internacionais afirmam que uma eventual invasão venezuelana do território da Guiana teria de passar por terras brasileiras, lá no estado de Roraima, onde existem rodovias que permitiriam o deslocamento de tropas e de veículos blindados. Diante das tensões na região, o Brasil enviou tropas para Roraima, que, no entanto, são consideradas em número insuficiente pelos analistas militares. Seja como for, a guerra entre Guiana e Venezuela ainda não começou e não se sabe ao certo se ela de fato vai mesmo ocorrer. Buscando evitar essa guerra, líderes regionais da América Latina, incluindo o próprio presidente Lula, vem tentando negociar uma solução pacífica para o conflito. Os líderes da comunidade do Caribe, CARICOM, se reuniram com os presidentes da Venezuela e da Guiana no dia 14 de dezembro do ano passado, tentando naquela ocasião costurar um acordo pacífico para evitar um conflito armado entre as duas nações. Mais recentemente, agora no dia 25 de janeiro deste ano, 2024, uma nova reunião foi agendada em Brasília, com os chanceleres dos dois países, mostrando mais uma vez o esforço do governo brasileiro no sentido de evitar uma escalada armada na região. Pelo jeito, as discussões sobre as disputas em torno do território de Essequibo vão se estender ao longo dos próximos meses. Fiquem atentos a tais discussões, porque elas podem inspirar a elaboração de questões dos exames que vocês terão de realizar. Termino aqui mais esta videoaula do canal Hiperatualizando, fazendo um apelo para você, amigo, para você, amiga, que eventualmente tenha gostado do conteúdo da nossa aula e que aprove o nosso projeto do canal Hiperatualizando, projeto que visa publicar toda semana religiosamente uma nova videoaula sobre um tema atual que tem como objetivo melhor prepará-lo para os vestibulares, para a prova do Enem, para os concursos. Portanto, se você compartilha, da expectativa de fazer com que esse projeto consiga prosperar, peço para você dar um like aqui no vídeo, compartilhar nossos conteúdos, peço para você se inscrever no nosso canal, porque sem a sua ajuda nós não conseguiremos seguir muito longe nessa empreitada. Um grande beijo e encontro vocês na próxima semana.